1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, versículo 20. Olha o que a Bíblia diz. Aleluia. Então, veja, irmão, vestir-se com decência ajuda a santificar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Mulheres cristãs, se vestir com decência, se vestir com modéstia, com respeito, se vestir, aleluia, com pudor, ajuda a santificar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Para os homens, se vestir como um homem de Deus, sem lascívia, sem imoralidade sexual, se vestir como um cidadão do céu, ajuda a santificar o corpo, que é templo do Espírito Santo. Quem habita no meu corpo como cristão é o Espírito Santo. Quem habita no seu corpo, mulher, como cristã, é o Espírito Santo. Agora, se você, sendo templo do Espírito Santo, se veste vergonhosamente, mostrando todo o seu corpo, se você que é templo do Espírito Santo, se veste lasciviamente, se veste imoral, se veste sensual, provocando desejos sexuais, imoral na sua postura, no seu comportamento, na sua atitude, na maneira que você se veste, imoral, sensual, se veste pior do que muitas mulheres ímpias, e você diz que é templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus não habita em templo sujo. O Espírito de Deus não habita na imoralidade sexual. O Espírito de Deus não habita na vida de mulheres que andam na lascívia, que andam na sensualidade, expondo seu corpo, expondo sua vergonha. O Espírito de Deus não habita. Veja comigo 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Será que o Espírito de Deus habita na sua vida? Você que anda mostrando os seus seios, as suas coxas, as suas nádegas, você que dá até vergonha, chega a aparecer a marca do seu, da curva da sua parte íntima, desculpa a franqueza. Será que o Espírito de Deus habita na sua vida? O Espírito de Deus não tem parte com o pecado. O Espírito Santo não tem comunhão com o pecado. Se eu, ou se você, mulher, não estamos se vestindo de acordo com os princípios cristãos estabelecidos por Deus, que é respeito, decência, pudor, modéstia, se eu e você, que é templo do Espírito Santo, estamos se vestindo pior que os ímpios, o Espírito de Deus não habita na sua vida. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado com bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha que Paulo diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertence a Deus. Então, Paulo está dizendo para nós glorificar a Deus no nosso corpo. Será que uma irmã que está andando na rua indecente, vestida lasciviamente, vestida imoral, aonde o seu corpo está servindo como imoralidade sexual, você está servindo de pedra de tropeço, se vestindo indecentemente, imoralmente, será que você está glorificando a Deus no seu corpo? Será que você está santificando o seu corpo para Deus? Então Deus quer santidade no corpo. E como que eu vou me santificar? Como que eu vou santificar o meu corpo? Como que as mulheres vão santificar o seu corpo? Sabendo se vestir de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. E a Bíblia fala sobre vestimenta. Deus fez
vestimenta para cobrir Adão e Eva depois que pecou. Deus ordenou que o homem e a mulher se vestem com modéstia e pudor. Veja comigo em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Olha o que a Bíblia diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo está afirmando que Deus quer a santidade da alma, espírito e corpo. Então, Deus quer a santidade da alma, do espírito e do corpo também. E como santificar meu corpo? Se vestindo de maneira correta, se vestindo de acordo com os princípios cristãos, se vestindo de acordo com a doutrina cristã, com a doutrina bíblica, se vestindo com pudor, com modéstia, cobrir o seu corpo para não mostrar a sua sensualidade, para não despertar lascívia, para não despertar pensamentos imorais, cobiça, desejo pelo sexo na sua postura que você se veste. Uma mulher sensual, vestida imoral, ela provoca mais desejo sexual no homem. Você sabia disso? O homem também, vestido imoralmente, vestido sexualmente, sensualmente, ele provoca desejos sexuais na mulher. O desejo de conhecer, de despertar, passa a ser maior pela maneira que aquela pessoa está vestida, porque a lascívia vai fazer o homem ou a mulher ter desejos, vontade, pensamentos imoral, desejos e vontade pelo sexo, na sua maneira de se vestir, indecente. Então Deus quer a santidade da alma, do espírito e do corpo. Então as mulheres cristãs devem se vestir de acordo com a doutrina bíblica. Veja que Deus quer santidade em toda maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e o 16. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e o 16. Olha o que a Bíblia diz. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santo porque eu sou santo. Veja que Pedro está dizendo, seja santo em toda a vossa maneira de viver. Então vamos lá. Tem pessoas que falam assim, roupa não tem nada a ver, roupa não salva o caráter. Agora, se o teu caráter está ligado à imoralidade sexual, se o teu caráter está ligado à lascívia, se o teu caráter está ligado à sensualidade, se o teu caráter está ligado à falta de modéstia, à falta de pudor, você está se condenando, porque o pecado gera condenação. Roupa não salva, mas a maneira que você se veste está te condenando. Porque Gálatas capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz que a lascívia é obra da carne. E no versículo 21 a Bíblia diz, os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Ou seja, se a roupa, claro que a roupa não salva. O meu paletó, está aqui meu paletó. Ele não salva. Ele não salva. Mas uma pessoa que busca a salvação não anda na sensualidade. Não se veste como as mulheres ímpias, como prostituta. Hoje, dentro de muitas igrejas, existem muitas mulheres que se diz cristã, que se vestem como prostituta. Tanto na igreja, como na rua, como em casa, que mostra todo o seu corpo, que desperta o desejo sexual às pessoas que estão te olhando, que se comporta pior
do que as mulheres ímpias. Existem mulheres que vêm para a igreja, parece que está indo para a balada, para o pagode, para o funk. E Pedro está dizendo que Deus quer santidade em toda maneira de viver. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, em toda maneira de viver. Qual é a maneira que você tem vivido? Qual é a maneira que você tem se vestido? Como que você se veste? Como que você anda? Qual é o seu objetivo de andar sensual? Qual é o propósito de você mostrar a sensualidade do seu corpo? Qual é? Provocar? Despertar desejo nos homens? Mostrar que você é a bambambam? É a mulher melancia? A mulher morango? Mostrar que você é o Paquito da Xuxa, irmão? E Pedro diz que Deus quer santidade em toda maneira de viver. Então Deus quer a santidade no caráter, na mente, nos olhos, naquilo que nós fala, nas nossas ações, nas nossas atitudes, na nossa personalidade. Deus quer santidade naquilo que nós age. Deus quer santidade no nosso pensamento, naquilo que nós olha. Deus quer santidade na maneira que nós se vestimos. Deus quer santidade em tudo. A roupa não salva, mas uma pessoa que santifica a sua vida para Deus não anda na imoralidade sexual, não anda na lascívia, não anda com roupas mundanas que provocam lascívia e imoralidade sexual. Amém, igreja? Vamos para o outro tema, o perigo das roupas sensuais. O perigo das roupas sensuais. O abuso dos decotes, as roupas curtas ou justas ao corpo, delineando as curvas femininas ou os músculos masculinos, são manifestações de falta de pudor e moderação. É bíblico isso? O perigo das roupas sensuais, roupas curtas, roupas justas. Vamos para os homens agora. Agora tem uma moda na igreja, os homens estão andando mostrando os cofrinhos, todo apertadinho, parecendo um babaluzinho. Mamãe me apega, mamãe me aperta, mamãe cheguei ou mamãe sou gay, melhor dizer. Todo apertadinho. Camisa coladinha, camisa babylu, os homens, a sobrancelha afinadinha agora está essa moda de homem fazer sobrancelha fininha. Na época que eu era criança, a minha criação, minha mãe dizia que o homem não fazia sobrancelha. Minha mãe dizia que o homem não podia usar roupa de mulher, que o homem não podia brincar de boneca. Hoje em dia não. Hoje em dia a moda, os irmãos chegam na igreja com o cabelo Neymar, parecendo uma calopsita. Uma calopsita, o cabelo para o alto, tudo jogado assim com gel pintado, a sobrancelha eles fazem um corte aqui no meio, a calça apertadinha, parecendo uma coxa de galinha empanada, uma salsicha embutida, anda todo apertadinho. É a moda de hoje, sendo que a moda é do mundo, a moda está ligada à cultura de uma cidade, de um país, e o cristão não tem essa de andar na moda. O cristão anda decente, com pudor, com modéstia, com respeito. Os homens hoje estão andando assim. Estão andando com a calça aqui na canela, andando de bermudinha, shortinho, para as perninhas todas para fora, cheio de posinha, cheio de delicadeza. Homem tem que saber se vestir, homem tem postura, homem se veste como um macho, homem se veste como homem, mulheres se vestem como mulheres de Deus.
Então, o abuso dos decotes, as roupas curtas ou justas ao corpo, são aqueles vestidos colados ao corpo, aquelas calças coladas ao corpo, justinha, apertadinho, que vai despertar o desejo sexual nas pessoas, a cobiça, vai levar o adultério, o pensamento imoral, a lascívia. Vamos ver isso, Provérbios 7, versículo 10. Provérbios 7, versículo 10. A mulher vestida de maneira sedutora. Olha que a Bíblia diz. Como é que pastores dizem que a Bíblia não diz nada disso? Como que tem pessoas que falam que a Bíblia não fala sobre roupa? Como que tem pessoas que falam, que diz que roupa não tem nada a ver, que roupa não salva? Olha o que a Bíblia diz, Provérbio 7:10. A mulher vestida de maneira sedutora é usada como um exemplo de comportamento sedutor que leva ao pecado. Roupas sedutoras levam ao pecado. Está escrito na tua Bíblia? Está escrito aí? Lê aí, coloca aí para mim, por favor, a referência aí. Coloca a referência para esse pastor ler, para esse irmão ler, para essa irmã que anda sedutora. Você está sendo levado ao pecado, o pecado de sedução, o pecado de imoralidade sexual, roupas curtas, justas no corpo, calças, vestido, saias que demonstram a sua curva, os seus seios, a sua barriga, que marca até a parte íntima, que mostra a sua vergonha. Isso está te levando ao pecado. Isso é obra da carne. E a Bíblia diz que a lascívia não herdará o reino do céu. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Então, veja bem, olha o que o provérbio diz, que a mulher vestida de maneira sedutora, uma mulher vestida de maneira sedutora, não é uma mulher de Deus, não é uma mulher sábia, não é uma mulher que quer ir para o céu, não é uma mulher que tem o Espírito de Deus. Uma mulher que se veste sedutora não é uma mulher que santifica a tua vida, mas uma mulher que se veste sedutora, sensual. Ela está indo para o inferno, ela está cometendo pecado. Provérbios 7, versículo 10. A mulher vestida de maneira sedutora é usada como um exemplo de comportamento sedutor que leva ao pecado, à sedução, à imoralidade sexual, à lascívia, à falta de pudor na maneira de se vestir, à falta de modéstia, de respeito na maneira de se vestir, leva ao pecado, e o pecado condena. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Uma mulher vestida, sedutora, uma mulher que se veste sensual, uma mulher que age de maneira sedutora, uma mulher que se comporta, que tem comportamento de lascívia, sabe o que ela vai causar? Sabe o que ela vai levar? Veja comigo, Mateus 5, de 28. 5, 28. Jesus ensina que o adultério começa nos pensamentos. Vestir-se de maneira que possa provocar pensamentos impuros nos outros é pecado. E qualquer homem que olha para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério. Agora, por que muitos homens caem no pecado de cobiça? Por causa da maneira que as mulheres se vestem. Por que muitas mulheres caem no pecado de cobiça? Por causa da maneira que o homem se veste. A maneira que se veste, a forma sedutora, sensual, lascívia, faz o homem como a mulher a pecar no pecado de adultério, somente no desejo, na vontade, no pensamento, no olhar. Como eu disse, a maneira sensual atrai mais, chama mais atenção e atrai mais o homem para o pecado. Atrai mais a mulher para o pecado.